A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui é o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal, como sempre trazendo uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. A palavra de hoje está aqui na carta aos Hebreus, capítulo 10, no versículo de número 25, diz assim: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse texto é muito interessante. Ele diz assim, segundo o costume de alguns, ou seja, desde aquele tempo já existiam pessoas que estavam parando de se reunir como igreja, ou seja, parando de frequentar a igreja. Tá? Desde esse tempo já existiam os desigrejados. Aí ele diz, mas encorajemo-nos uns aos outros a fazer o quê? A se reunir como igreja. Ainda mais quando você percebe que se aproxima o dia. Então, quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais nós temos que nos reunir como igreja. Mas eu quero falar da fonte, a fonte dos valores da família cristã. Nós estamos em uma série de vídeos sobre família, estou dando continuidade a essa série, e a mensagem de hoje é a fonte dos valores da família cristã. E através desse texto, fica claro perceber que a fonte dos valores da família cristã é a própria igreja. Nós sabemos que, se for fazer uma lista de valores, você vai ter uma lista enorme. Se alguém pergunta quais são os valores da família cristã, então vai uma baita lista com vários itens. Só que mais importante do que ficar fazendo lista é ir direto na fonte, tá? Para que a sua família possa beber da fonte e aplicar os valores da família cristã no seu dia a dia. Tá? Porque não adianta fazer uma lista. Valores da família cristã são coisas que nós precisamos ver na prática. E vendo a prática, você vai conseguir facilmente aplicar esses valores na sua própria família. Tá? E o modelo que nós temos, a fonte que nós temos é a família de Deus. Conforme Efésios capítulo 2, no verso 19, a família de Deus é a igreja, ou a igreja é a família de Deus. E assim como Jesus é modelo para nós como pessoa, indivíduo, assim também a família de Deus, a igreja toda, é o nosso modelo de família. Se Jesus é modelo para mim como pessoa, a partir do momento que eu me caso, que eu me casei, tive filhos, eu constituo uma família, a igreja se torna um modelo para mim de família. E é exatamente por isso que 1 Timóteo 3,5, Paulo exorta, ele deixa claro que é importantíssimo, é necessário saber governar bem a própria família, para então poder cuidar da família de Deus. Tá? Isto falando de pastores. Então, quando você observa a fonte, a família de Deus, você pode extrair lições e valores para a sua própria família. Então veja como é importante se reunir como igreja, porque não existe igreja de uma pessoa só. Alguém fala, a igreja sou eu cultuo a Deus em casa. Não, você não é igreja. Não existe igreja de uma pessoa só. Tá? Você é apenas membro do corpo de Cristo e somente se fizer parte de uma igreja. Porque a igreja reunida é o corpo de Cristo. E cada irmão, cada irmã, cada pessoa, cada indivíduo é um membro do corpo. Se eu arrancar a minha mão e mostrar a mão para você e falar, esse pedaço aqui, essa mão aqui é o corpo, é a igreja. Não, não é. Isso é um membro, é apenas uma parte. Tá? Não é a igreja toda. Então depois você pode meditar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 12, em atenção especial ao verso 27. Quando a Bíblia diz, em 1 Coríntios 3,16, o Espírito Santo habita em vós, está se referindo à igreja de Deus, a igreja reunida que é o corpo de Cristo. E é por isso que o texto bíblico está no plural. O Espírito Santo habita em vós, no plural, se referindo a várias pessoas, que é a igreja, tá? Que forma o corpo de Cristo.
E este corpo de Cristo é cheio do Espírito Santo. É por isso que em 1 Coríntios 3,17, ou seja, no verso seguinte, ele diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, no plural de novo, é santo. Significa que se alguém destruir a igreja, Deus o destruirá. Não toque na igreja do Senhor, pois ela é a noiva do Cordeiro, eleita, escolhida e muito amada. Glórias a Deus por isso. Você pode meditar ainda mais sobre isso em Isaías 62:5, Apocalipse 21:2, Cantares, ou melhor, Cânticos 4:12, Apocalipse 19:7 e 22:17, que diz: o Espírito e a noiva dizem: vem, glória a Deus. A igreja, portanto, enfim, é a família de Deus. E sendo família de Deus, é modelo para a nossa família. Sendo modelo para a nossa família, é a fonte de valores para a nossa família. E tudo que você precisa fazer é cuidar para que a sua família fique cada vez mais parecida com a família de Deus. Tá? Então, como que a gente percebe isso? Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai ver o quanto a sua família está parecida com a família de Deus ou não, tá? A sua família se reúne com frequência? Nós sabemos que uma igreja precisa se reunir no mínimo, uma vez por semana. A sua família faz isso? Se reúne com frequência? Igual à igreja de Deus? Ou fica cada um meses sem se falar, né, morando debaixo do mesmo teto e não tendo nenhuma comunhão? Sua família adora a um único Deus e verdadeiro, assim como a igreja faz? Ou será que cada um na sua família adora o que quiser? Na sua família tem ordem e disciplina do mesmo jeito que tem na igreja? Ou será que lá na sua casa é terra de ninguém? Não tem ordem, não tem disciplina, não tem nada. A sua família tem um líder espiritual, que geralmente deve ser o pai, o chefe da família. A sua família tem um líder espiritual, ao qual todos na família respeitam esse líder e aprendem a palavra de Deus com ele, assim como é feito na igreja, que tem um líder espiritual, que é o pastor, e toda a igreja aprende a palavra com ele. A sua família é assim? Ou será que na sua família cada um segue o seu ídolo gospel e despreza a liderança da casa? Na sua família, as crianças são tratadas como criança e os jovens são tratados como jovem, igual se faz na igreja? Ou será que na sua família as crianças, os jovens são tratados como adultos e são impostos a eles responsabilidades pesadas demais para eles suportarem devido à sua idade e falta de maturidade? Então veja o quanto você pode, quantos valores você pode extrair a partir do momento que você conhece a fonte. Você pode sempre observando essa fonte para extrair cada vez mais e mais valores e princípios para a sua família. Tá? A outra pergunta: na sua família tem aviso, exortação, explicação do que é certo e errado, igual é feito na igreja? Ou na sua família todo mundo faz o que quiser, sem se preocupar com nada, não estão nem aí se está agradando a Deus ou não? Na sua família as autoridades são respeitadas, igual na igreja? Ou na sua família cada um, os filhos falam não o tempo todo para os pais e os pais é que tem que ficar implorando para os filhos obedecerem? Assim como a igreja, ela é cheia do Espírito Santo, que a sua família também seja, em nome de Jesus. E assim como a igreja busca aprender e praticar a palavra de Deus, que a sua família também faça o mesmo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Vou ficando por aqui. Não se esqueça disso. A igreja é a família de Deus e a família de Deus é o nosso modelo, portanto, a fonte de valores cristãos para a família. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus.